Então, olha só, por que que eu, então, escolhi esses 3 textos, né? Isso eu nunca tinha feito, porque eu nunca tinha encontrado textos que falassem especificamente de análise. Você vê, olha, e são textos relativamente não tão novos, né? Só esse do O'Leary, que é mais novo, que é uma página só, que é pouquinho, né? Mas veja, eu acho que vários de vocês já utilizaram a Bardan, não? Quem daqui já utilizou a Bardan? Me diga aí, quem já utilizou? Quem já utilizou a Bardan? Eu, Rosilei. A Rosilei, só a Rosilei? Será que já? Acho que o Rafael, você já utilizou a Bardan, não? Sim, já utilizei. Porque olha só, a Bardan, a proposta de análise de conteúdo da Bardan é a mais utilizada no Brasil. Não sei se porque o livro dela foi traduzido desde a década de 70. Tá? A versão que eu tinha da Bardan, para vocês terem uma ideia, era uma versão portuguesa, tá? De quando eu fiz o doutorado. Daí depois teve a versão atualizada. Professor, o livro. Olha, então, essa é a versão atualizada do livro da Bardan. O que acontece no livro da Bardan, tá? Ela parte do princípio que quem está lendo o livro dela é pesquisador. E ela não é didático, entendeu? E aí o que acontece? O pesquisador no livro dela, aquele que tem experiência em pesquisa, ele consegue perceber que existe uma etapa de leitura flutuante, existe uma etapa onde você identifica as unidades de sentido mesmo, existe a codificação e depois a categorização e depois. Tá? Qual que é o problema? O livro da Bardan, ele foi escrito numa época em que se trabalhava qualitativamente com poucos dados. Por quê? Porque não existiam, na década de 70, gente, não existia software para análise qualitativa. Existiam softwares que você lia e você quantificava a informação. Tá? Como as propostas que ela coloca no final, de quantidade de informações, ela apresenta, que é uma quantificação, mas não para tratar. Quando a informação era qualitativa, normalmente então, o volume de dados que você trabalhava eram pequenos. Tá? Então você não tinha muita coisa para fazer. Por exemplo, tá? Se eu trabalhei sei lá, com 8 participantes no estudo de caso, tá? Eu analisei, eu entrevistei, mas aí eu também analisei alguns documentos, tá? Que informação que eu tenho para cruzar, para fazer, para identificar perfis, entendeu? O volume de dados é muito pequeno. Então, o que acontecia? No livro da Bardan, ela vai até o momento, que é o momento que, você codifica, você categoriza e ok, e você faz o seu relatório, você faz inferência sobre a sua categorização. Mas hoje a gente tem, normalmente, a gente tem a possibilidade de trabalhar qualitativamente com um volume de dados maior e com maior volume de documentos, de tipos de fontes de informação. Então, a gente precisa de outras alternativas, tá? Mas aí, veja, e aí a Minayo já fala disso, o O'Leary também vai falar disso, tá? E o Saldanha, ele propõe o quê? Bom, então, eu tenho que ter 3 momentos da minha análise. Eu tenho um momento em que eu codifico, eu tenho um momento em que eu reorganizo aquela informação, tá? Ou que eu tenho que enxergar tudo aquilo que eu tenho, categorizo, tá? E tento fazer o quê? Inferências. E quando eu faço inferências, eu faço uma nova codificação. Porque daí eu tenho outros resultados, tá? Então, por isso, que eu coloquei para vocês 3 visões, mas que têm elementos semelhantes. Tá? Para vocês entenderem que a opção do Saldanha atualmente
É porque ele me mostra algumas possibilidades. Pode ser que daqui a 2 anos eu tenha um outro autor que mostre mais possibilidades ainda. Por quê? Porque ele vai ver que existem softwares que têm mais recursos ou alguma coisa que pode fornecer. E daí ele olha para aquela informação qualitativa e fala, puxa, mas dá para fazer mais coisa com isso. Tá? Então, por isso que eu propus essa leitura. Então, hoje nós vamos ter que correr um pouco, porque eu quero que a gente discuta um pouquinho, eu quero ouvir vocês e ver se vocês aprenderam, se vocês entenderam por que esses momentos da análise, a importância desses diferentes momentos, e depois a gente vai entrar já nos métodos de codificação mesmo. Tudo bem? Que é a parte mais ou menos prática da aula. Então, quanto tempo... Já vou parar a nossa gravação aqui. Bom, quanto tempo vocês acham para vocês prepararem em grupo essa discussão? Vamos tentar ser bem rápido, porque é uma discussão assim, é importante, mas para vocês, para eu entender que vocês se apropriaram dessa diferença, do que da importância dessas 3 etapas. E por que isso é importante também, gente? Essa semana eu fui banca do Diego, tá? O material dele é super bom, mas na hora de mostrar o resultado, não parecia que ele usou o Atlas TI. Porque os resultados dele, ele começou a fazer uma apresentação de resultado, como assim, eu tenho, na categoria tal, eu tenho exemplo de uma citação. Mas ele não disse para mim que eu tenho mais 20 citações que comprovam aquilo, entendeu? Ele não faz a relação entre as citações. E ele tem tudo isso codificado. Está tudo no Atlas TI. É só mostrar. Então, por isso que você tem que entender bem essas diferentes etapas. Tá? Quando eu li a dissertação dele, eu falei assim, dá a impressão que ele parou no primeiro ciclo, mas ele não parou. Eu sei que ele não parou, porque quando eu leio a discussão dele mostra... Entendeu? As relações que ele conseguiu estabelecer. E ele só conseguiu estabelecer aquela relação porque ele tem essa informação no Atlas TI. Não saiu da cabeça dele. Então, ele tem que provar. Entendeu? Então, essa é a diferença do Saldanha. Ele diz assim, olha, o terceiro ciclo ele tem que existir. Ele não pode estar só na cabeça. Não pode ser uma inferência da cabeça do pesquisador. Os dados têm que me mostrar, que me comprovar que essa relação que o pesquisador está dizendo, ela existe.